Oi, oi, oi para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu programa. Eu sou Kátia Gomes, uma buscadora do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, da minha espiritualidade. E eu hoje estou começando um programa que é para você. O nome Seja Você. Seja quem você é, liberte a sua essência, a essência divina, maravilhosa que tem dentro de você. E eu te convido hoje a embarcar nessa jornada. Uma jornada onde eu vou trazer para vocês muito conhecimento, uma viagem interior para você permear caminhos que por muitas vezes você ainda não tinha encontrado, que está aí dentro de você. E só você é capaz de se libertar das amarras que tem dentro de você. Então, vamos juntos nessa jornada criar um caminho onde nós vamos conversar, vamos aprender juntos. Eu vou trazer para vocês algumas ferramentas bem legais, alguns conhecimentos a respeito disso e vou te mostrar um caminho. Isso mesmo, vou te mostrar o caminho que você vai trilhar comigo e entender um pouco disso, do que é ser você e como é a sua vida depois que você se liberta disso, entende quem você é realmente dentro. Porque eu sou autoridade nisso, sabe por quê? Porque eu já estive num lugar onde eu não sabia quem eu era. Eu estive num lugar onde eu não me via, onde eu não acreditava em mim, onde eu sofria por ter algumas características, mas na frente eu vou falar para vocês, por ter alguns desafios na vida, que eu acreditava que era só comigo. E quando eu comecei a entender um pouco mais de mim, um pouco mais da minha essência, do meu ser, quem eu sou mesmo, quem eu vim para ser neste mundo, eu me libertei disso tudo. Inclusive, eu tenho hoje um codinome, que eu fui batizada, né, gente? Fui batizada. Eu recebi um nome de um grande amigo, que já já vocês vão conhecer, algum dia desses aí, liberdade. Porque para você sair dessas amarras, do sofrimento, de não entender quem você verdadeiramente é, você tem que se libertar dessas amarras. E eu sou essa liberdade que vou trazer para você um pouco do meu conhecimento, da minha trajetória. Porque eu sou Kátia Gomes, mentora de pessoas. Eu pego na sua mão e te levo ali, ó, daquele ponto de sofrimento até a sua felicidade, se você quiser. Bom, seu objetivo vai ser alcançado. Mas primeiro de tudo, você tem que ser o quê? Você. Vem comigo. Sua hora, é sua vez, é com você, Kátia Gomes. Voltamos então. E eu quero, primeiro de tudo, antes de tudo, agradecer a Deus. A Deus por ter me dado a vida. Porque antes de tudo, eu sou uma filha de Deus. E depois eu quero agradecer a quem, gente? A minha família. Primeiramente, meu esposo, que é meu tudo. Até me emociono, né? É meu tudo. Meu marido, Clésio, que esteve nessa jornada de conhecimento, de autoconhecimento comigo, me apoiando, me dando aquela, sabe, aquele apoio de estar ali do seu lado. E os meus filhos maravilhosos, o Felipe e o Rafael. São duas bênçãos que qualquer hora eu vou contar para vocês. Ui, como foi ter esses dois, esses dois anjos na minha vida. Mais uma coisa aí, gente, que eu vou trazer para as mães também, tá? Que foi desafio, foi desafiante, mas não é um desafiante comum, não. Porque como eu sou uma filha de Deus, maravilhosa, eu tive vários desafios. E eu quero agradecer também aquelas pessoas que me apoiaram, aqueles colaboradores que me apoiaram a chegar aqui e fazer esse programa, que me ajudaram, colaboraram a trazer essa luz para vocês. Porque a vida, gente, se a gente não jogar luz, a vida ela fica morta, ela fica triste. E quando você colabora com outra pessoa, você está o quê? Jogando luz. Você está contribuindo com a sua luz para o outro. E essas pessoas são as que contribuíram comigo. Então, eu quero agradecer e quero enviar uma luz bem poderosa, que vem lá do alto diretamente para cada um de vocês que esteve aqui colaborando comigo.
Então agora é o momento da gente se conectar com o divino. É o momento onde eu vou trazer para você uma mensagem de luz, uma mensagem que vai vir para mim através do Espírito Santo. E eu quero te contar uma coisa. Hoje, aqui nos bastidores, eu até estava falando com o pessoal que estava me entrevistando, eu estava falando que eu, pela manhã, já tinha feito um roteiro com o meu produtor, e eu sentei e conversei com Deus, porque eu converso com Deus na intimidade. Eu sentei e conversei com Deus e falei assim, Deus, o que falar para as pessoas que vão chegar no meu programa? As pessoas que vão estar vendo, quando eu falo seja você, o que, né, o que falar? E Deus trouxe algumas coisas para mim e eu fui escrevendo. E eu quero ler para você, porque o que veio mesmo para eu falar, a gente já tinha decidido um pouco, mas veio muito forte para eu falar para você, porque ser você é você, antes que tudo, o que tem que acontecer aí? É você se amar. Gente, e o que veio, vocês não vão acreditar. Deixa eu falar, ler para vocês. Olha só. Presta atenção. Muito lindo. E eu quero dizer o seguinte, também antes de ler. Para mim, eu me conecto e eu chamo o quê? Espírito Santo de Deus. Você pode chamar a espiritualidade, a consciência divina, a Deus, a universo. Então, é uma mensagem que vem do universo. Esse universo, aquele que você acredita, tá tudo bem. Bom? Então, vamos lá. Cada um de nós tem a nossa própria luz, que eu já falei, não é mesmo? E essa luz, a nossa luz, ela brilha ao nosso redor, ou seja, aos nossos entes queridos, brilha de nós para. Então, se eu não acendo a minha luz, se eu não permito que essa luz, que eu já nasci com ela, porque quando eu, lá no meu nascimento, o que acontece? O sopro da vida, nesse sopro da vida, já vem a luz, é a luz de Deus. Só que eu tenho que permitir essa luz brilhar, né? Permita a sua luz brilhar. E ficou, assim, muito forte isso. E aí eu quero te pedir o seguinte, antes de tudo. Eu quero que você se permita sentir a sua respiração. Quem me segue aí sabe que eu falo muito disso. E é isso mesmo, é o simples. É o simples que você tem que fazer. Ai, Kátia, é mirabolante? Não, gente, é na simplicidade. Então você vai, se recosta na cadeira que você tiver, no chão, na cama, onde você estiver, e puxa o ar pelo nariz e sinta esse ar entrando. Segura ele um pouquinho e depois solte pela boca. E sinta a vibração do seu corpo ao seu redor. É a sua energia. Kátia, mas eu consigo isso tão rapidinho assim com uma respiração? Sinto muito te dizer, não. Você consegue ficar sarado uma vez que você for na academia? Claro que não. Então eu estou te ensinando, estou te dando uma ferramenta que você já viu num monte de lugar, eu mesmo falando. Mas eu estou te dizendo que é simples, mas é importante. Então, agora você vai levar a sua atenção, como eu estou te falando disso, quando você fizer, você vai fazer o quê? Você vai levar a sua atenção para a sua energia que reverbera quando você faz isso, ok? Então, olha só, quando eu estava lá pensando, conversando, né, com Deus, ele veio muito para a gente falar da importância de você se amar, ou seja, do amor próprio. E olha só, saiu para mim. Samuel. Aqui, deixa eu falar, você sabe o livro que é mais lido no mundo inteiro? Alguém sabe? Sim ou não? Pode até escrever aqui, ó. Sim ou não? Sim. Sim, sabe então qual é? É a Bíblia. É o livro mais lindo, mais lido no mundo. Independente de religião, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de se entregar na mão de Deus e de entender da palavra dele. Ah, Kátia, não entendo? Leia, que ele vai te trazendo o esclarecimento. Então, olha só, amor próprio que eu falei, não é mesmo? Então, amor próprio, você é especial, você é único, se entender disso. E aí, olha o que saiu. 1 Samuel 16:7. Presta atenção. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não o vê como o homem
O homem vê a aparência. Ele não vê como o homem, entende? O homem vê a aparência. A minha beleza aqui, ó. Mas o Senhor, ele vê com o coração. Gente, foi um tapa na minha cara esse negócio. Presta atenção. Eu, quando falava assim, baixinha, eu já subia no tamanco. A vontade que eu tinha era de jogar as coisas na pessoa. Sério, teve um episódio que alguém falou de botijão e eu ainda era assim, tá, gente, mas cheinha também. Então pensa só, baixinha, gordinha, que meleca. E aí, teve um episódio com uma pessoa que falou não sei o que de botijão de gás comigo, eu quase que eu quis pegar o botijão de gás e jogar nele, não tinha força, né? Então, enfim, sou barraqueira não, tá, gente? Isso é brincadeira. Mas me deu vontade de socar essa pessoa e eu quis ir embora do lugar que eu estava. Eu já fiz meu esposo, que era meu marido na época, nessa mesma época da minha vida, tem muito tempo. Na verdade, a gente era noivo ainda, pensa, 27 anos de casado, gente, muito tempo. Eu fiz ele embora de uma festa. Sim, porque alguém falou para mim que eu tinha engordado. E eu tinha engordado 2 quilos, e eu era metade do que eu sou hoje. Então, essa palavra que saiu aqui foi para mim também. E para você que está aí, com certeza alguém que está aí ouvindo isso. Se foi possível para mim, eu falo muito disso, gente, se foi possível para mim eu me aceitar, eu uso sal, mas eu gosto, porque é elegante, não é assim, ah, não, agora se alguém brinca comigo sobre a altura hoje, eu já não sofro, tanto quanto antes, né? Tem até que pensar se eu sofro ainda sobre isso, mas enfim, o que eu quero te dizer é que Deus, olha só, tem uma música que fala que Deus usa as coisas bobas, para loucas, né? E olha que louco, eu fui trazer uma palavra, loucas para... Confundir as sábias. Olha, Deus traz as coisas loucas para confundir as sábias. E pensa só, eu estava pedindo a Deus uma palavra para alguém que estava escutando aqui. E veio essa, e por que será? Porque eu sou mentora. A mentora, ela já passou por esse caminho e eu já passei por esse caminho. E hoje eu me acho linda, maravilhosa e falo mesmo, gosto de brilho e tudo mais. Então, como, né, você está se vendo? Você está se permitindo se ver? Olhar para você mesmo? Uma dica, ó, eu falei que é da dica, hein? Uma dica muito importante é quando você acordei, levantei da cama, dou aquela espreguiçada gostosa e fala para o universo. Alegria, alegria, eu sou feliz, alegria, alegria. Kátia, mas eu estou passando por um... Oh, você não tem noção do que eu estou passando. Problema. Sua mente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Olha, eu te garanto, eu tenho clientes que viviam amargurados, caras fechados, e fizeram isso, elas não acreditam. Na hora que eu falei, elas riram da minha cara, não queria fazer, aí eu fui cobrando, começaram a fazer. Transforma a sua vida. Uma simples palavra, porque você começa a trazer para a sua física, mas não adianta só falar não, tá? Tem que rir também. Alegria, 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 alegria. Então, é uma dica que parece boba, 2 já, né? Respira e fala alegria, é muito interessante. Então, olha só. Como que eu posso começar a me ver? Começando a se sentir. Fácil. Parece, né? Mas não é não. Então, você vai respirar, sentir a sua respiração. Importante, levar a sua atenção para o que você está sentindo. Não porque você está pensando, sentindo. E quando você respira, prestando atenção no ar que está entrando, você não vai pensar na roupa que está para lavar, no chão que está para limpar, na esposa que está me enchendo a paciência, no marido que não sei o quê, na comida. Você não vai pensar em nada, meu amigo, minha amiga. Você vai pensar só no ar que está entrando. E com isso você começa a trazer a sua consciência para o presente, para o seu estado de presença. Então, não é uma simples respiração, é a respiração. E ao levantar,
Respira fundo e fala alegria, alegria, alegria. Obrigado, Senhor. Alegria, alegria, alegria. Sabe quantas vezes? 30 vezes. Isso mesmo. No começo você começa a contar, depois você fala em 100, nem sabe o que falar. Ok?